Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos. Hoje, terça-feira, mais um dia de mergulharmos na Palavra de Deus, nessa homilia diária, no mistério da redenção. O Evangelho de hoje, São Lucas, no capítulo 8, versículos 19 a 21. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós, meditando esta palavra, podemos pedir a Deus essa graça de realmente sermos discípulos de Jesus. É muito bonito como Jesus, ele diz aqui no Evangelho: a minha mãe, os meus irmãos, quer dizer, os meus parentes, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Um grande desafio para nós hoje é ouvir a palavra de Deus, mas ouvir realmente no desejo de viver essa palavra. Ouvir a palavra quer dizer todos os dias eu tirar um tempo da minha vida para entrar em contato com o Evangelho, para meditar essa palavra, para deixar a palavra de Deus adentrar no mais íntimo do meu coração, para permitir com que essa palavra ela visite o meu interior e ela vá, me transformando por completo de acordo com o querer e a vontade do Senhor. É a primeira coisa. A segunda realidade é viver essa palavra, colocar em prática a palavra, porque muitas vezes nós somos tentados a ouvir, saber o que é certo e errado, saber o que Deus me orienta a fazer ou a deixar de fazer, mas quantas vezes nós não colocamos em prática essa palavra? Quantas vezes tratamos a palavra de Deus como se fosse opcional viver isso daí ou não? Só porque a palavra de Deus não deve ser vivida desse jeito. Pelo contrário, a palavra de Deus ela deve ser levada a sério. A palavra de Deus ela precisa ser vivenciada para nós como um caminho de salvação. E aí ninguém melhor para nos inspirar a viver isso do que a Virgem Maria, nossa mãe. Jesus hoje no Evangelho, em nenhum momento ele despreza a sua mãe. Às vezes nós temos interpretações muito maldosas e preconceituosas, dizendo que Jesus ele não teria dado valor à sua mãe. Isso seria uma aberração. Nós ficaríamos escandalizados ao ver qualquer filho tratar mal a sua mãe. Imagina Jesus tratar mal a sua mãe. Seria um escândalo, um absurdo. Então Jesus em nenhum momento ele trata mal a sua mãe, em nenhum momento. Jesus, pelo contrário, ele quer colocar em evidência que Nossa Senhora, além de ser aquela que o gerou no seu ventre, ela foi a primeira discípula, a discípula que ouviu a palavra de Deus, a discípula que meditou a palavra de Deus, a discípula que colocou em prática a palavra de Deus, a discípula que foi fiel a Deus e aos projetos de Deus, mesmo quando ela teve que passar e enfrentar o Calvário, a dor daquela espada que transpassou o seu coração quando ela sofria, e ela estava lá, perseverante, forte, firme, e dando esse exemplo, que além de mãe, ela era discípula. O Evangelho também, quando fala dos irmãos de Jesus, na verdade, essa expressão grega quer dizer parentes próximos. Então, em nenhum momento você pode pegar esse texto para dizer: Jesus ele teve irmãos de sangue, ou Maria teve mais filhos. Isso já é uma questão muito bem esclarecida pelos estudiosos da Bíblia,
onde, quando se fala dos parentes próximos, essa expressão é traduzida como irmãos, né? Então Jesus, ele, pelos outros textos que nós temos no Evangelho, em nenhum deles nós podemos pegar ali como talvez um fundamento para dizer que Maria teve mais filhos. Isso não tem razão de ser, né? Não tem base nenhuma. Inclusive eu tenho uma catequese fundamental, se você entrar no Spotify, Catequese Bíblica Fundamental, né, tem um lugar lá que eu dou uma catequese sobre os irmãos de Jesus, né, e lá você terá uma versão mais completa da explicação desses textos. Mas o Evangelho de hoje nos convida a sermos discípulos. O discípulo é aquele que ouve, é aquele que coloca em prática a vontade do seu Senhor. Número 85 do livro Forja. Inculcai nas almas o heroísmo de fazer com perfeição as pequenas coisas de cada dia, como se de cada uma dessas ações dependesse a salvação do mundo. Um gesto concreto para o dia de hoje, então, vamos viver, colocar em prática as coisas mais simples, realizá-las com todo o amor, né, de Deus em nossos corações. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.